ajudando você a enfrentar o trânsito de São Paulo. Agora 12:02, uma excelente tarde para você que segue na sintonia dos 92,1 FM da Rádio Sul América Trânsito. Eu sou Ana Paula Rodrigues, nós vamos juntos a partir de agora até às 4 horas da tarde com as informações do seu trajeto, hoje com companhia aqui no estúdio. Daqui a pouquinho a Daniela Florenzano vai se juntar a gente, mas já estamos com a Daniela Gurgel, que é assessora de comunicação do Observatório Nacional de Segurança Viária. Tudo bem, Daniela? Bom dia aos ouvintes. Boa tarde, né? Boa tarde aos ouvintes. Para quem já almoçou. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Sul América Trânsito. Estamos aqui para falar de segurança no trânsito. Exatamente. Vamos falar sobre o movimento Maio Amarelo daqui a pouquinho com a Daniela Gurgel. Agora 12:09, nós começamos aqui falando que hoje o tema seria a segurança no trânsito. Temos a presença no estúdio da Daniela Gurgel, assessora de comunicação do Observatório Nacional de Segurança Viária, e conosco também a Daniela Florenzano, que todas as semanas traz aqui o boletim do Observatório Nacional de Segurança Viária sobre dicas, né, para você dirigir com mais segurança por São Paulo, pelas estradas também. O tema de hoje é o movimento Maio Amarelo. Nós falamos um pouquinho sobre esse projeto ontem aqui durante a Faixa Alternativa, um projeto que nasceu para conscientizar as pessoas, a sociedade e também as autoridades, né, sobre os altos números e tristes números do nosso trânsito. Daniela, qual que é a intenção desse projeto? Bem, novamente, boa tarde a todos. Na verdade, Ana Paula, a intenção é simplesmente conscientizar, é fazer com que toda a sociedade, esteja ela nos rincões mais distantes do nosso país, na capital paulista, nas capitais, nas cidades do interior, falem de trânsito, entendam um pouco melhor o seu comportamento e a sua contribuição para um trânsito mais seguro. Mesmo com tantos números, tantos acidentes, as pessoas ainda não entendem a nossa realidade como algo crítico? Não só não entendem, como acreditam que depende só do poder público a responsabilidade por um trânsito mais seguro. A maioria, infelizmente, não se sente responsável pela sua atitude no trânsito. E esse é o nosso grande, eu acho que é o grande desafio, não só dos meios de comunicação, como, por exemplo, a Rádio Sul América, mas de toda a sociedade organizada que trabalha nessa área. Essa é a primeira grande campanha maciça que vai durar um mês, né, falando sobre esse tema, mas a gente teve algumas outras campanhas acontecendo ao longo do tempo, enfim, mas muito pontuais. Falta campanha de educação, algo que seja mais impactante como essa campanha está sendo e se propõe a ser também, Daniela? Não tenha dúvidas, Daniela. Nós até nos surpreendemos como um dos coordenadores do Movimento Maio Amarelo. Nós, toda a equipe do Observatório e de outras entidades que estão ligadas à segurança viária, nos surpreendemos como o Maio Amarelo já está no Brasil todo. É impressionante como efetivamente as pessoas gostam do tema, entendem a demanda e querem participar. Hoje eu posso dizer para você com muita tranquilidade, o Maio Amarelo já é uma realidade no Brasil e isso nos dá muito orgulho. Isso demonstra exatamente isso que você está falando. As pessoas precisam do incentivo a falar sobre o tema. E é isso que o Maio Amarelo veio fazer. E ele foi inspirado em outras campanhas que temos similares aí, como por exemplo Outubro Rosa, que começou também com uma campanha desse tipo e virou algo muito simbólico, né? Exatamente. O Maio Amarelo é exatamente uma cópia do Outubro Rosa e do Novembro Azul, né? Que a gente já pode aí colocá-lo aí também em pauta, que o câncer da próstata, a prevenção ao câncer da próstata é uma realidade entre a maioria das sociedades, não só no Brasil. Então, assim, essa ideia é fazer com que não só a gente fale de trânsito, pense em trânsito durante o mês de maio, mas que isso acabe se refletindo durante todo o ano. Então, assim, é um movimento social, a gente precisa sempre estar lembrando que depende de toda a sociedade, faz parte de todo o processo de cidadania, essa participação, mas o mais importante é ter a consciência do quanto o trânsito é importante nas nossas vidas e nós somos responsáveis. Agora 12:13, a gente vai voltar a falar daqui a pouquinho com a Daniela Gurgel, que é assessora de comunicação do Observatório Nacional de Segurança Viária, sobre o Maio Amarelo. A gente vai, antes, falar da condição das estradas. Daqui a pouquinho, já é 12:14, em um minutinho.
Hoje temos convidada no estúdio Daniela Gurgel, assessora de comunicação do Observatório Nacional de Segurança Viária, falando com a gente sobre o Maio Amarelo. E eu queria fazer uma pergunta, Daniela. A gente fala, todos os dias aqui, né? Acidente com um carro e moto, uma pessoa faleceu, não sei quantas pessoas ficaram feridas, mas às vezes a gente não tem a ideia do todo. Queria que você trouxesse alguns dados pra gente sobre esse custo emocional, também tem os gastos públicos disso, e eu já vi que você tem um dado interessante até para aproximar um pouco sobre o tema da Copa do Mundo, fazendo uma comparação com os acidentes que acontecem, né? Conta um pouquinho pra gente desses dados recentes. Na verdade, eu acredito realmente que a maioria das pessoas não tenha esse conhecimento desse todo, do que o Brasil mata no trânsito anualmente. Então, assim, segundo dados da seguradora líder DPVAT, somente em 2013, nós perdemos 54 mil pessoas no trânsito desse país. Então, são 54 mil vidas a menos que deveriam ter apenas saído de casa, ido fazer uma caminhada, passear, enfim, um trajeto simples e não voltou, e enfim, são vidas que nós perdemos aí e não são poucas. Hoje o Brasil ocupa a 5ª posição no número de mortes no trânsito, então nós somos o 5º país que mais mata no trânsito, e isso é muito preocupante. Com relação a vítimas sequeladas, esse número é o que mais nos assusta. Hoje o número de mortos vem caindo gradativamente, num percentual bem pequeno, mas vem caindo. Em compensação, o número de sequelados vem aumentando, e aumentando bastante. Só de 2012 para 2013, nós sequelamos 26% a mais de um ano para o outro. O ano passado foram 444 mil vítimas sequeladas permanentemente pelo trânsito. Mas a gente falou sobre isso numa série que nós levamos ao ar recentemente, sobre motos, né? Justamente sobre essa realidade muito triste de mortos e de feridos. E a gente observou, a gente inclusive levou ao ar dados do DPVAT, mostrando que os acidentes continuam acontecendo em grande número, as mortes estão caindo, só que os acidentes estão cada vez mais violentos. Por que isso está acontecendo? Pois na verdade, é uma série de fatores, não existe um fator único. Então, assim, eu acho que o desrespeito à sinalização é o principal deles. E aí a gente tem, assim, os acidentes não estão mais violentos porque eles estão deixando de matar. Na verdade, eles estão mais a menos, mas eles estão sequelando mais. Então, ao invés de morrer, eu estou me ferindo, e ferindo gravemente. Então, 444 mil pessoas sequeladas permanentemente quer dizer 1.500 pessoas por dia sequeladas no trânsito do país. Só para concluir a questão da Copa do Mundo, que a Daniela citou aí. Nada interessante. Somente as pessoas vítimas de trânsito indenizadas pela seguradora líder DPVAT durante o ano de 2013 foram ao todo, juntando todos os tipos de acidentes. Nós temos aí um número de 633 mil pessoas. Esse número encheria, pasmem os ouvintes da Rádio Sul-América Trânsito, todos os estádios da Copa do Mundo, os 12 estádios que estão disponíveis para sediar a Copa do Mundo no país, estariam lotados com essas pessoas. 99% dessas ocupações estariam lotadas com essas vítimas de trânsito. Quando a gente faz esse paralelo, a gente consegue aproximar um pouco mais do ouvinte qual é a realidade que a gente vive hoje na questão do trânsito e da violência do trânsito. Nós poderíamos encher 12 estádios só com pessoas vítimas de acidentes de trânsito. É muito grave. É um número muito grande, muito alto, né? Um número muito grande de pessoas se ferindo e morrendo. E a gente falou sobre isso ontem aqui, inclusive, Daniela. Não sei se você concorda com a gente, mas que, de uma certa maneira, as pessoas enxergam esses acidentes, essas mortes no trânsito, de uma maneira jamais banal. Porque é tão comum, acontece tanto, o tempo todo, de todas as maneiras, que eu acho que as pessoas já estão enxergando isso como algo inerente ao trânsito. A rua tá cheia, tem muito carro, tem muita gente dirigindo, é natural acontecer acidente. É realmente essa visão que a maioria das pessoas tem, e isso atrapalha na resolução desses casos, na diminuição desses números? Na verdade, atrapalha na conscientização, né? Você tem toda a razão, é exatamente assim. As pessoas hoje encaram o acidente simplesmente como um fato divino, né? Deus desceu e decidiu que naquele momento iria acontecer ali um acidente, ou se tem muito trânsito, ou se tem muito carro, ou se tem muita moto, normal. Tem
isso que acontece, ter um acidente de trânsito. E esse é o papel, o que eu acho fundamental, esse é o apelo que eu faço aqui, para vocês se indignarem a cada acidente que vocês noticiarem. Na verdade, eu acho que os veículos de comunicação de massa têm um papel fundamental nessa conscientização. Todos os países que nós estudamos, que conseguiram reduzir o número de acidentes, o número de mortos no trânsito, tiveram um papel fundamental dos veículos de comunicação de massa. Enquanto jornalista, realmente é o apelo, eu acho que o grande trabalho do Observatório nessa área é exatamente esse, fazer com que a mídia entenda o papel dela para trazer esse espanto para o público ouvinte, entendeu? Então, assim, não é um fato corriqueiro, tem que se indignar a cada morte que acontece. Pessoa. É uma pessoa, é uma família, é um pai de família, é uma mãe, é uma filha de alguém, né? Desestrutura tudo. Eu também fico pensando, Daniela, que muito tem a ver com o fato de que a gente tem uma consciência, isso de uma maneira geral, claro. A gente tem uma consciência crítica com relação aos erros das outras pessoas, mas dificilmente com relação ao nosso próprio. Então é muito difícil você andar pelas ruas e observar alguém pedindo desculpas porque errou. E aí quando você não reconhece que você está errando ou que você está sempre julgando o outro ou colocando a culpa em outra pessoa e não admite os próprios erros, é tão típico do brasileiro isso, né, de... E isso faz com que a gente tenha muitos acidentes, porque a gente sempre acha que nós estamos certos e que a gente não tem culpa nessa história, né? Você tem toda a razão. Acho que é uma coisa muito importante pra gente voltar já falando sobre isso, a participação de cada um nesses números do trânsito. Eu quero entrar aqui em algumas perguntas que os ouvintes estão mandando para Daniela Gurgel, assessora de comunicação do Observatório Nacional de Segurança Viária, que está com a gente hoje falando sobre o movimento Maio Amarelo. Nosso ouvinte não mandou o nome dele, Daniela, telefone final 6980, falando que enquanto esse tipo de educação, né, educação de trânsito, não passar pelas escolas, nós não teremos um trânsito mais justo. E a gente já falou isso em várias reportagens aqui também, né, sobre essa permissão que a lei dá para que as escolas tenham, né, tenham aulas de educação no trânsito. Isso não acontece. Por que não acontece? Há um objetivo também do Observatório de brigar por isso junto às autoridades para que essas escolas passem a dar também aulas de trânsito? Na verdade, dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação para o trânsito é uma disciplina transversal. O que significa isso na prática? É que cada professor de cada disciplina trabalhe a questão do trânsito em suas disciplinas. Então, pode falar de geografia, mas deve falar de trânsito, pode falar de ciências, mas deve falar de trânsito, o português, a matemática, todas as disciplinas formais que nós chamamos. Então, assim, na verdade, mas não há uma cobrança em cima disso e uma fiscalização sobre isso. Infelizmente, nós só aprendemos a ser pedestres quando nós entramos na autoescola com 18 anos, é que nós vamos ter noção, conhecimento e informação do que é ser um pedestre. Só que até os 18 anos, nós não temos essa informação. Infelizmente. Agora, se está na lei, por que não fiscalizam, né? Na verdade, eu acho que é uma série de influências aí, Ana Paula, dentro desse contexto, principalmente a responsabilidade do educador. O educador, diante desse caos, nós estamos noticiando, nós estamos lendo, o professor, ele está informado. Por que não levar essa discussão para dentro da sala de aula? Não é para falar um ano de trânsito com as crianças, com os adolescentes. É simplesmente passar para ele essa questão da cidadania, a prática da cidadania frente ao trânsito. Mas não tem muito de que... mas são crianças ainda, elas vão demorar muito para sentirem essa realidade do trânsito, até elas começarem a dirigir. E aí você vai começar a se preocupar com isso quando você tem 17 anos e aí você faz um curso, uma educação ali para tirar de 2 meses, 1 mês, 2 meses e acha que já está pronto. Agora, chama a atenção que quem mais morre é o jovem, é de 15 a 29 anos de idade, então tem uma parcela aí dos 15 aos 18 que não são motoristas, mas que morrem no trânsito, e crianças de 5 a 14 anos que são a segunda faixa etária mais atingida, né, por causa dos acidentes. Nós precisamos começar a entender o trânsito não como carro. Sim. O trânsito não é carro. O trânsito é o passageiro, o trânsito é o pedestre, o trânsito é o ciclista. Então, tudo isso não envolve nem carro, nem motocicleta, nem ônibus, nem caminhão. Então, a criança precisa ser educada a tomar banho todos os dias, escovar os dentes todos os dias e atravessar na faixa todas as vezes que precisa atravessar uma rua.
Ninguém nasce sabendo que tem que escovar os dentes todos os dias, mas precisa aprender dentro de casa. Então, antes de chegar na escola, ela já precisa ser transportada na cadeirinha de segurança, nas suas respectivas faixas etárias. Eu tenho certeza absoluta, Daniela, que se uma criança nasceu usando o bebê conforto, quando saiu da maternidade, com 1 ano ela passou para a cadeirinha de segurança, depois ela usou o assento de elevação, ela jamais vai ser um adulto que não utilizará o cinto de segurança no veículo. E é interessante que a criança, quando tem esse aprendizado na escola, por exemplo, leva isso para casa, né? Com certeza. Leva isso para os pais. Com certeza, mas não é a educação para o trânsito, a disciplina educação para o trânsito, discute muito essa coisa de você embutir na criança a cobrança dela junto ao pai. Isso não deve acontecer. Nós somos adultos, somos nós que devemos dar o exemplo, nós que devemos educar. Então, não esperar que a criança tenha um bloquinho com as regras de trânsito para dizer para o pai, você passou no sinal vermelho, pai, o limite de velocidade é 60 e você está 70. Não é assim que a coisa deve acontecer. É exatamente o contrário. É o pai que tem que dizer para a criança, hoje eu não vou beber porque eu estou dirigindo. E é isso que a gente espera dos pais, dos educadores, até chegar na escola. A escola é o caminho final, então. Exatamente. Mas isso não acontece. Aí é um ciclo vicioso, porque o pai faz errado na frente do filho, o filho cresce aprendendo errado, e aí ele vai ensinar o filho dele. E aí como é que a gente para esse ciclo? Como parar esse ciclo? Eu acredito muito na informação. Infelizmente, enquanto a gente não tiver consciência de que não usar o cinto no banco de trás pode matar o passageiro do banco da frente, nós não vamos utilizar o cinto no banco de trás enquanto adultos. Então, assim, hoje, conscientizar o adulto é, evidentemente, muito mais difícil. Mas nós precisamos, sabe do que dentro desse contexto? Da fiscalização. É mostrar ao adulto a importância desse comportamento preventivo. E se não entender de uma forma educada ou natural, que seja punido. Porque eu cumpro as regras. Eu ando no limite da velocidade permitida pela via. Os passageiros que andam no meu carro andam com cinto de segurança em todos os lugares. E eu não quero ninguém atravessando o meu caminho que tenha bebido ou esteja falando ao celular enquanto dirige. Então, essas pessoas precisam ser punidas. Tem que haver fiscalização. Já a gente volta a falar mais sobre isso, volta a falar mais sobre o Maio Amarelo. Agora é 12h47. Agora é 12h57. A gente continua aqui no estúdio por mais alguns minutos com a Daniela Gurgel, assessora de comunicação do Observatório Nacional de Segurança Viária. A gente está falando sobre o movimento Maio Amarelo. E aqui fora do ar, a Daniela estava explicando para a gente, vai explicar agora para você que está nos ouvindo, que esse movimento, na verdade, ele é como se fosse uma corrente do bem, né? A intenção é espalhar boas ações e conscientização entre as pessoas. Isso. Exatamente, Ana. A intenção é fazer com que as pessoas parem e repensem e reavaliem as suas atitudes no trânsito, em todos os papéis em que nós desempenhamos enquanto estamos na rua, seja como passageiro, seja enquanto motorista, seja enquanto pedestre, enfim. Como é que eu me comporto nesse trânsito? Como é que eu colaboro para que esse trânsito efetivamente se torne mais humano, mais cidadão, mais gentil? E como alcançar as pessoas nesse caso? Como que essa ação está sendo distribuída? Inicialmente, basicamente, por meio da imprensa. Então, o trabalho de vocês é fundamental para que essa corrente do bem, como você citou aí, realmente se espalhe. Então, assim, nesses primeiros dias de maio, do trabalho que todas as entidades envolvidas na coordenação dessa campanha, são todas entidades voltadas à segurança no trânsito, são entidades voltadas de norte a sul do país, tem entidade no Rio Grande do Sul, tem entidade em Pernambuco, trabalhando exatamente, fazendo exatamente esse trabalho de divulgação do Maio Amarelo e do seu objetivo principal. Então, por meio de ações de núcleos pequenos, fazendo com que o cidadão entenda a causa, entenda que ele faz parte do processo de mudança e haja. E a partir daí, cada um está se mobilizando no seu núcleo. Então, a gente tem conhecimento, por exemplo, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, que algumas pessoas, algumas entidades estão lá distribuindo camiseta, fizeram um passeio ciclístico do dia 1º de maio para divulgar um comportamento seguro. Então, tem pessoas em Recife também já se mobilizando para fazer alguma coisa com relação a deixar tudo amarelo. Então, os agentes de trânsito estão trabalhando de bonés amarelos, os fiscais do Detran estão trabalhando de camiseta com laço, que é o símbolo do movimento Maio Amarelo. Então, na verdade, é um movimento para que uma divulgação para que todo mundo se mobilize dentro do seu núcleo. Você que está nos ouvindo aí, o ouvinte da Sul América Trânsito, discuta
sobre trânsito dentro da empresa, onde vai chegar, no trabalho, junto ao bairro onde mora, na rua onde mora, no churrasco do final de semana. Então, essa é a intenção do Maio Amarelo, trazer o trânsito ou o comportamento ou as suas responsabilidades em todos os lugares onde as pessoas estão. Muito bem, eu queria agradecer, viu, Daniela, por estar aqui. A gente vai continuar com o Boletim de Segurança no Trânsito sempre às segundas-feiras. Ainda vamos abordar esse assunto e agradecer ao Observatório, que é nosso parceiro, e à Rádio Sul-América Trânsito, que com certeza apoia essa campanha. Tem tudo a ver com o que a gente trata aqui todos os dias. Logo estaremos todas de amarelo aqui também. Ah, é? Eu aqui agradeço a Ana Paula, a Daniela, que é a nossa parceira, enfim, a Rádio Sul-América toda a coordenação da rádio. E eu queria deixar aqui um convite às pessoas que entrem no site do movimento, que é o www.maioamarelo.com, e entenda mais da campanha, faça uma foto de algum comportamento seguro, de alguma atitude segura e mande para o e-mail euapoio@maioamarelo.com. Então, assim, é dessa forma que toda a sociedade brasileira vai estar pensando no trânsito e melhorando esse trânsito nosso de cada dia. Obrigada a todos, uma ótima tarde e um mês de maio bem amarelo. Bem amarelo. Tomara, eu tô aqui no site já olhando o contador e tá aumentando o número de pessoas que apoiam a campanha. Até mais, Daniela, obrigada. Obrigada a vocês, um abraço a todos, uma ótima tarde aos ouvintes da Rádio Sul-América. Agora 1h01, já a gente volta com a atualização do seu caminho. Rádio Sul-América Trânsito. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação.